Olá pessoal, boa noite, Fabiano falando, e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês bem técnico, tá? Cheio de números, mas que eu entendo que é a parte mais importante que todo trader que opera com modelos operacionais, quer dizer que não são traders discricionários, né? Traders que operam suas entradas e suas saídas baseadas em regras operacionais absolutamente claras, deve fazer, né? Na verdade, eu estou até com uma ideia de postar uma série de vídeos, né? Olhando outros setups. A gente tem um grupo de colegas traders que, inclusive, está num fórum do Slack fazendo esse tipo de trabalho. A gente está estudando outros setups também, mas apesar de ser chato esse material que eu vou mostrar para vocês, porque um monte de números, provavelmente alguns de vocês vão inclusive querer voltar e olhar novamente, eu vou deixar essa apresentação à disposição para vocês também, para vocês poderem ver os números. Mas aqui, no meu ponto de vista, está talvez 95% do trabalho de trading para quem trabalha com modelos operacionais. Onde, então, nessa apresentação, rapidamente, eu vou apresentar para vocês o estudo que eu fiz sobre o setup Bollinger Bands Buying the Dip. Bollinger Bands é um indicador que talvez muitos de vocês conheçam, Buying the Dip. Então, esse é um setup que preconiza comprar a faca caindo. Comprar a faca caindo. Ele é um setup de volatilidade. Então, a expectativa do setup, quando ele te dá o sinal, é de que a gente chegou num momento em que o preço está esticado demais, o mercado foi longe demais e ele precisa voltar a uma zona de equilíbrio dos preços. Então, no nosso caso especificamente, a gente está assumindo aqui com esse setup que os preços caíram demais, rapidamente, muito rapidamente, e o mercado, ao longo dos próximos dias, ele vai tentar reequilibrar os preços, voltando para algum patamar, isto é, mais alto, que seja mais equilibrado, né? O estudo do setup, ele basicamente é uma análise estatística, né? Então eu vou passar com vocês a análise que eu fiz da performance desse setup ao longo de 10 anos. Existe uma metodologia que eu vou mostrar para vocês, é a minha metodologia, não é uma metodologia certificada, é a forma como eu abordei o estudo desse setup. E talvez aí o que eu estava já realmente trazendo de novo nessa apresentação é que eu não só fiz a análise estatística da performance do setup, mas eu fiz a projeção de resultados assumindo um portfólio. Isso é, eu escolhi algumas ações, eu estabeleci um capital limitado e ao longo de 10 anos eu tomei todas as operações possíveis com este capital, sempre reinvestindo 100% do equity no modelo que a gente chama Bet It All, né? Então eu não fiz o aporte apenas de uma porcentagem do capital, não usei o método Kelly, existe uma série de outras metodologias para você fazer gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco não é o tema dessa apresentação, tem todo um tomo, né, um capítulo que a gente pode desdobrar e explorar só para falar de gerenciamento de risco. Nesse caso aqui, eu adotei o modelo Bet It All, quer dizer, eu tomo todo o equity que eu tenho disponível e no primeiro possibilidade de trade que tem, eu faço o investimento, tá bom? Bom, só um disclaimer rapidamente, esse setup Bollinger Bands, o Buying the Dip, eu aprendi com a equipe da ls.com.você. Convido vocês a visitarem o site deles, são pessoas extremamente profissionais, eu já estou com eles, na verdade, há mais de um ano, quase 2, se eu não me engano agora. Com eles eu aprendi muito do que eu sei hoje, com eles eu continuo, com eles eu pretendo levar adiante minha carreira de trading. Então, o pessoal da ls.com.você, mais especificamente, o trader que eu mais acompanho lá, a pessoa com quem eu já fiz vários treinamentos, que realmente eu admiro muito, que é o Alexandre Volvax, o Stormer. Visitem o canal do Stormer no YouTube, ele também faz vários vídeos no YouTube para o pessoal lá no canal da LS. Ele tem artigos publicados, ele tem livros publicados, inclusive ele tem uma série, se não me engano, são 8 livros falando sobre, chamado Manuais de Setup, onde ele lista uma série de setups que ele estudou, com bastante profundidade também. Então,
Deixo a dica para vocês, faço esse disclaimer, esse setup não é meu. Sei também que Bollinger Bands é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo John Bollinger. Ele tem um livro muito famoso que é o Bollinger on Bollinger Bands, para quem tiver interesse em ler. Acho o Bollinger Bands um dos indicadores gráficos mais poderosos que existe. Eu adoro trabalhar com eles, com as bandas, né? E esse livro vai dar para vocês uma série de táticas, uma série de estratégias para vocês trabalharem no mercado. Bom, rapidamente, então, vamos já falar um pouquinho. Primeiro, eu vou passar rapidamente a agenda para vocês, eu vou fazer uma descrição objetiva do setup para vocês entenderem qual é a mecânica para se trabalhar esse setup, quais são as ferramentas que você precisa. Eu vou mostrar quais são os resultados da avaliação estatística dessa performance. Eu uso uma ferramenta chamada Wealth Lab. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não conhece ainda. O Wealth Lab é um software americano, tem seu preço, né? Não é uma ferramenta gratuita. Francamente falando, trading para mim é um negócio, todo negócio merece o seu investimento. Eu não conheço pessoas que desenvolveram seus negócios sem colocar um único centavo de investimento neles. Portanto, sim, eu tive que pagar para poder usar essa ferramenta. Pago pela manutenção dela anualmente, pago para ter acesso à base de dados. Então, pago inclusive porque sabendo que o que eu pago eu recebo com qualidade. Geralmente o que é gratuito, ele muitas vezes vem de muita boa fé, às vezes é uma porta de entrada para você poder ter acesso a mais conhecimento, mas usando apenas conhecimento gratuito não é o suficiente para você poder desenvolver talvez uma das profissões que eu julgo serem, pelo menos o que eu estou sentindo já nesses últimos anos trabalhando como trader, é uma das profissões mais difíceis, com que eu pelo menos tive contato. Ouvi outras pessoas dizendo que trading eventualmente pode ser uma das profissões mais difíceis do mundo, principalmente pelo ambiente de incerteza que a gente opera todo dia, tá? Então, essa aqui é a ferramenta que eu trabalho. Recomendo para aqueles que gostam de trabalhar com modelos operacionais que adquiram essa ferramenta e quando vocês forem ali ver o valor de aquisição dela, vocês vão ver que para uma carreira inteira, para quem pretende uma vida inteira, seja como trader ou como investidor, o valor eu efetivamente considero irrisório, dado tudo que ela pode entregar para vocês, tá bom? Bom, voltando aqui para a apresentação, eu vou então apresentar o resultado da avaliação estatística e vou mostrar também como eu escolhi os ativos, montei o meu portfólio e como eu simulei ele e vou mostrar os resultados também. Bom, para você poder ter acesso, vamos dizer assim, essa visualização do setup Bollinger Bands Buying the Dip, então comprando com a faca caindo, né, você basicamente precisa ter na tua tela um gráfico de velas, os candlesticks, né, e as bandas de Bollinger com a configuração padrão, que eu tenho absoluta certeza é a configuração original que já vem em todos os home brokers, o Profit Chart, Flash Chart, bom, tem uma série de MetaTrader, tem uma série de outros aí que vocês devem usar e quando vocês pedem para inserir bandas de Bollinger já vem com essa configuração. Uma média aritmética, que é essa a linha central que a gente tem aqui, que é uma média de 20 períodos, que por acaso é uma das médias mais famosas que muitos traders usam, e as bandas superior e inferior afastadas em dois desvios padrão, seja para cima, seja para baixo. Tá? Então, só para exemplificar para vocês aqui, abrindo o meu Profit Chart, tá? Então eu tenho aqui um gráfico de velas. Tá? Se eu clico aqui no caso do Profit, tá? E seleciono bandas de Bollinger, vem já com essa configuração nojenta aqui do Profit Fair. Não sei porque eles acham tão interessante mandar uma configuração padrão de um laranja desse com um verde limão. Mas eu vou colocar aqui para vocês um pretinho, só para ficar fácil a visualização, tá? Perdão, esqueci só de mudar aqui a cor da média. Rapidinho aqui, ó. Pronto. Pronto. Tá? Então, pronto. E isso é o que vocês precisam para poder operar esse setup. E, para falar a verdade, vocês não precisam olhar a banda superior. Basicamente, o que vocês precisam olhar é a banda inferior. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque a minha cachorra resolveu sair da varanda. Ela já fez isso umas 10 vezes. E vai fazer as próximas 20 minutos. Vai até cá. Vai para lá. Isso, deixa eu ver. Pronto. Maravilha.
Daqui 5 minutos ela volta querendo entrar de novo na varanda. Então, voltando aqui, a única coisa que vocês precisam, na verdade, não é nem a média, tá? Nem a banda superior, vocês só precisam da banda inferior. Tá? Então, já a gente volta para o Profit. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a descrição do setup. Tá? Então, ele é um setup de volatilidade, portanto, esperem operações de curtíssimo prazo. Tá? Dado a entrada, o sinal de entrada e vocês tomando a posição, vocês provavelmente vão encerrar essa operação entre 2, em no máximo 4, 5 dias. Então, se começa no início da semana, se não terminou na quarta, provavelmente vai terminar entre quinta e sexta-feira. Tá? Eu só tomei posições long para efeito da avaliação estatística. Tá? Então, eu só comprei. Eu não fiz operações de venda. Putz, por que não operações de venda? Estatisticamente não seria o mais correto você ter uma comparação entre compras e vendas? Olha, aqui vocês vão perdoar o meu viés para análise estatística. Por alguma razão, IBOV, né? Por alguma razão, IBOV, minha cachorra acabou de voltar, daqui a pouco ela sai de novo, mas por alguma razão, IBOV, numa grande parcela dos setups que eu tenho estudado, sejam eles setups de tendência ou setups de volatilidade, as operações short, operações de venda, elas têm apresentado resultados precários. Tá? Então, vocês talvez possam até me chamar de preguiçoso aqui, mas eu decidi não utilizar o espaço de processamento nas contas, nas análises, o resultado das operações short, tá bom? Para quem resolver dar seguimento com esses estudos que eu fiz aqui, é um primeiro passo que eu estou dando, né? Vocês podem me ajudar na caminhada. Eventualmente posso então desenvolver uma avaliação estatística considerando as operações short também. Como o time frame é o diário, né? E é basicamente porque eu vou procurar o preço de fechamento no final do dia. Dá para operar outros time frames? Eu acredito que sim. Não estudei, tá? Eu estou aqui fazendo uma avaliação estatística para você, investidor ou trader, que tem uma outra profissão, ou eventualmente não dá para ficar olhando todos os ativos, ou se você eventualmente trabalha o dia inteiro no mercado, não dá para ficar olhando todos os outros ativos a hora inteira, procurando verificar os fechamentos fora da banda inferior. Mas entendo também que propondo para vocês um time frame diário, eu tenho certeza que eu estou propondo para vocês um time frame onde os candles, as velas, têm um volume muito maior de negociação, então provavelmente a gente deve ter um sinal mais forte, mais confiável, efetivo para os resultados da performance desse setup. Né? Olha que interessante, esse setup não tem stop, tá? Inclusive não tem stop no tempo. Pode parecer loucura, mas é assim que ele é estabelecido. Isso não significa que você não deva ter gerenciamento de risco. Tá? Não é para vender seu carro e colocar tudo num único trade. Não é para receber o FGTS e botar tudo num único trade. Tem que haver ainda assim gerenciamento de risco. Né? Você não tem um stop ali para aquela operação, mas você vai ter um stop para o teu equity. Tá? Então, por exemplo, você vai separar uma parte do teu equity, né, não do teu patrimônio, tá, mas do teu capital a risco para fazer aquela operação, tá bom? O alvo é um evento, tá? Ele não é um alvo, ele não é um alvo calculado com base no risco que você tomou. A gente vai só verificar o momento em que o preço cruzou para cima, né, de baixo para cima, a banda inferior. Então ele vai fechar abaixo, quando ele cruzar de baixo para cima, você pode então sair da operação, tá? De fato, você vai precisar, como o time frame é diário, você vai precisar arrumar um tempo entre 4h30 e 5 horas da tarde para poder passar no mercado e ver como é que estão os fechamentos do dia, quais são os papéis que estão fechando abaixo da banda. Só um momentinho. E ao longo dos dias seguintes, você vai precisar verificar se o preço já está trabalhando acima da banda inferior, que aí vai ser teu sinal de saída. Tá? Bom,
um rápido fluxograma. A partir do início, o primeiro ponto de checagem, você vai verificar se você está entre 15 para 5, 5 horas da tarde. Se não tiver, não adianta procurar o setup, tá? Caso já esteja nessa faixa de horário, então, passando os gráficos, você verifica se está fechando abaixo da banda inferior e aí, estando nessa condição, você já executa a tua compra. Quanto mais próximo você comprar das 5 horas da tarde, mais próximo você vai estar do preço de fechamento. Não recomendo comprar no aftermarket, tá? Basicamente porque, dependendo do papel que você escolher, você pode estar com o book vazio, o spread fica muito grande. Então, assim, para ter uma melhor eficiência do setup, querendo operá-lo, gostou desse setup, faz a compra ali próximo do fechamento do pregão à vista. Tá? Não vai deixar para o aftermarket. Tá? E aí, executada a tua compra, você tem então a tua entrada. E a tua entrada vai ser igual ao preço, ou muito próximo do preço de fechamento. Nesse momento, então, você tem a tua posição aberta, e aí você vai esperar cumprir o seguinte evento. O preço cruzou a banda inferior para cima, cruzou, sai a mercado. A mercado, tá? Sai a mercado. Não é para sair na máxima, não é para sair no fechamento, não é para sair na média, não é para esperar mais um pouquinho, sai a mercado. Bateu o olho no gráfico, o preço já está trabalhando acima da banda inferior, é para sair do mercado. Se você inventar alguma regra diferente disso, você não pode considerar os resultados da minha avaliação particular, tá bom? Realmente não pode considerá-los. E aí a tua saída, então, é a preço de mercado. Entra preço de fechamento, sai a preço de mercado, quando tiver cruzado as bandas superiores. Voltando aqui no Profit, vamos ver se eu tenho aqui, eu estava com o SUSB, vamos pegar a Vale, só por uma questão de ter mais sinais, tá? Não tem nenhuma questão de preferência aqui, tá bom? Então, aqui ó, o primeiro evento, tá vendo como o preço aqui ele fecha abaixo da banda, tá no gráfico diário, você sai logo que você observa o preço fechando acima da banda inferior. Aqui também o fechamento abaixo, né? Sai aqui acima, né? Aqui, de novo, fechou abaixo, já na abertura já tinha cruzado já tinha cruzado a banda inferior, deveria sair. Se eventualmente foi olhar só no final do dia e estava por aqui, bom, lucky you, né? Acabou saindo com 3,12 de gain, né? Mas para quem estava monitorando o preço logo na abertura e já estava abrindo aqui um pouco acima da banda, em tese já estava autorizado para sair e deveria sair. Se fosse um robô, sairia aqui na abertura praticamente, tá? Eu tenho outro evento aqui. Observe então aqui que a gente tem um fechamento abaixo da banda inferior. No dia seguinte, já praticamente abre na banda superior, sai com o gain desse candle aqui também. Nesse dia deu um loss, tá? Observem, tá? Compramos aqui, no dia seguinte veio um gap de baixo, embaixo da banda. Acho que na verdade deve ter dado uma saída aqui, tá? Provavelmente tem que dar um zoom aqui, ó. A gente provavelmente deve ter saído por aqui, tá? Caso contrário, se não tivesse cruzado aqui acima, só me perdoem só porque eu sou estrábico, hipermétrope e astigmático, mas se não fosse o caso aqui, ia sair aqui embaixo, não, aqui embaixo ainda não, sai por aqui, tá? 3 dias depois, com uma perda de 4%, tá bom? Tá? Olha, nesse dia aqui, ó, um pouco mais para frente, a gente teve um outro evento, então, compramos, né? Compramos o vale aqui no fechamento do pregão. No dia seguinte, a gente teve uma saída em algum momento do pregão no dia seguinte, quando cruzou a banda inferior. Tá? Então, o setup é esse. Visualmente, é muito fácil reconhecer ele, só um único indicador. Eu particularmente acho um setup muito fácil de operar, mas de fato exige mais atenção com o mercado, porque o cruzamento da banda pode acontecer a qualquer momento, tá bom? Para quem eventualmente tem uma plataforma um pouco mais sofisticada, verifique essa plataforma dá alarme, permite vocês criarem alarmes caso o preço cruze a banda inferior de um determinado ativo no time frame diário, tá? Bom, voltando então aqui vamos falar então rapidamente das avaliações estatísticas que eu fiz a respeito do setup, tá? Na minha amostragem, um total de 3.576 trades
executados para o Ibovespa, essa é a minha amostragem para o Ibovespa, e eu trouxe também 5.922 trades para o S&P 100, tá? Que aí é um índice americano, ações ativos nos Estados Unidos. Aí por que eu estudei o S&P 100? Muito simples. Do meu ponto de vista, a consistência de um setup, ela deve se provar em mercados diferentes. Tá? Um cruzamento de médias móveis tem que funcionar aqui no Ibovespa, como tem que funcionar no DAX na Alemanha, no FTSE lá em Londres, ou então o S&P 500, seja NYSE, seja Nasdaq, não importa. Tá? Tem que poder funcionar. Apenas só é que eu não fiz os testes para commodities e nem para moedas, Forex, mas entendo que deveria fazê-lo, tá? Para deixar ainda mais robusto os meus resultados, dentro da minha leitura, tá? Dentro da minha leitura, tá bom? Eu não só fiz um teste ao longo de 10 anos, mas eu testei também os resultados ano a ano. Existe uma grande diferença entre você pegar uma massa de dados contínua, não segmentada, de 10 anos, e você olhar o resultado exclusivamente, separadamente, ano a ano. Não é a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês como os resultados ano a ano variam. Tá? Tomar uma estatística de 10 anos traz robustez para o resultado? Traz. Só que o sistema está assumindo que você operou 10 anos. Então você tem que se perguntar, eu conseguiria eventualmente trabalhar pelo menos 5 anos continuamente com o mesmo setup? 6 anos, 7, até 10? Porque a estatística ela é baseada numa amostragem de 10 anos. E como a gente está falando de uma estatística, uma avaliação estatística da performance de um setup, não é que você tem ali várias condições de mercado. Na verdade, é como se você estivesse olhando um time frame de 10 anos. Então ali, o setup, ele assumiu todos os altos, baixos, os ranges que a gente teve naquele período. E aí a estimativa é que você pudesse extrapolar isso para os próximos 10. Isso é o conceito que a gente chama de in-sample e out-sample, que o pessoal usa para conceitos de otimização. Obviamente, isso não invalida quando você fala, olha, eu tenho uma massa de dados de 10 anos de estudo. É óbvio que traz robustez. Vejam, eu tenho 3.576 trades para o Ibovespa, 5.922 trades para o S&P 100. Mas é importante você entender como é que é a performance dele ano a ano. Até para você poder se preparar, no mínimo psicologicamente, definir corretamente o equity que você vai usar para trabalhar o setup, para poder suportar drawdowns específicos, sequências poderosas aí de perdas que ele pode estar oferecendo quando estiver um pouco descasado do ciclo de mercado, tá bom? Então, eu acho importante não só ter uma massa contínua de 10 anos, mas separar ano a ano para a gente entender como é que fica a performance do setup e aí tirar médias e desvios padrões tomando esses anos separadamente. Os indicadores que eu uso, o Profit Ratio, que é a média de ganhos pela média de perdas. Esse é o meu KPI, né? o meu indicador de performance mais importante. O Stormer também sempre frisa muito isso. Eu acho que realmente faz todo sentido do mundo. O Profit Factor, que aí basicamente é uma divisão absoluta entre ganho e perda, ele te dá mais ou menos uma noção de potência do setup. O Profit Ratio, ele te dá mais um pouco de noção de, eu não vou dizer que é talvez consistência. Eu acho que uma consistência no sentido de que ele determina mais ou menos como é que é a inclinação da tua curva de equity. Já o Profit Factor, ele vai ajudar muito, principalmente na recuperação de sequências de perdas. Tá? O win rate, né, ou então a tua taxa de acerto, essa é o indicador que mais aparece, está todo mundo sempre falando em taxa de acerto, mas não é o mais importante. Não vou ficar aqui papagaiando o que o Stormer fala todo dia no canal dele, lá na LS, na plataforma fechada ou no YouTube. Taxa de acerto não é o mais importante. Talvez a taxa de acerto seja importante só por uma questão realmente psicológica. Tem gente que gosta de estar sempre acertando,
Mas tem traders que não se preocupam com isso. Basta um único trade, o cara tem uma performance ridícula, né? Com um ganho ridículo, e ele mata, eventualmente, uma série de 6 losses que ele teve logo anteriormente. Tá? Então, a taxa de acerto, ela, para falar a verdade, ela tem muito mais a ver com a definição do tamanho da tua mão que você vai usar, com o teu gerenciamento de risco, do que efetivamente com a expectativa matemática positiva para o teu setup. O drawdown, então, é, é o declínio máximo que você vai ter na tua curva de equity, dado uma sequência muito grande de perdas. Né? O E-ratio, esse aqui é um indicador novo que eu estou trazendo para vocês, que eu gosto muito deles. Né? O que ele mede? Ele não mede aqui a potência, ele mede a capacidade de propulsão para o gain de um setup. O que significa isso? Turma, todo setup que vocês trabalharem, tomado o sinal dele, a cada nova barra que entra no gráfico, tá? O combustível do setup tende a ir se esvaziando, tá? Tende a ir se esvaziando, seja ao longo do tempo, né? Mas principalmente ao longo do tempo, para você poder atingir o gain que você está querendo. Isso é relativamente comum. O que eu estou dizendo? Conforme as barras elas vão avançando, menor vai ser a probabilidade de você poder chegar ali no alvo que você está pretendendo. Tá? A gente, quando opera todo dia, a gente acaba até intuindo, muitas vezes, a gente chama isso de velocidade do trade. Né? Então, às vezes, quando o trade não evolui com a velocidade que a gente está esperando, a gente já começa a notar que alguma coisa não está muito certa. Né? Tá com cheiro de loss ou de fechar no 0 a 0. Então, o E-ratio é um cálculo que a plataforma WealthLab faz, que me mede, geralmente, qual a expectativa que eu tenho que ter para atingir o alvo pretendido ou o evento pretendido de saída, conforme o tempo passa. E o Recovery Factor é essa capacidade de recuperação, né, para o setup sair das cordas, né, quando ele está tomando muita porrada, perdas consecutivas, mercado descolado. O Recovery Factor então está bastante correlacionado com o Profit Factor, né, em ajudar a gente a sair do buraco, sair da ratoeira após uma sequência grande de perdas, tentando aliviar o drawdown. Né? Bom, quais foram os resultados estatísticos então que eu observei após mais de aproximadamente 10 mil trades executados com a plataforma WealthLab? Primeira coisa que é interessante, o S&P e o Ibov tiveram comportamentos muito parecidos. Um Profit Factor de 1,45 contra 1,49 do Ibov, Recovery Factor 3,32 do S&P contra 4,66. Olha só o Payoff Ratio praticamente igual para duas casas decimais. O Win Rate também realmente bastante parecido, né? Obviamente o S&P ofereceu uma quantidade muito maior de trades. Né? Então, dá para dizer, especificamente com relação ao mercado americano e o Ibov, que esse setup tem uma performance bem parecida. Eu acho legal, tá? Eu acho legal, principalmente considerando que o S&P tem muito mais liquidez em muitos papéis do que o Ibov. Às vezes, alguns setups para o Ibov não funcionam bem porque a gente não tem liquidez nos papéis, principalmente aqueles setups que a gente usa para o intraday. Né? Desculpa se eu estiver me alongando muito, tá? Mas, como é uma avaliação estatística no setup, acho que não necessariamente precisa ser uma pílula de 10 minutos essa apresentação, fica para vocês guardarem, tá? Caso vocês queiram estudar mais setup, levar ele adiante. Bom, o que me chama bastante atenção nesse setup é quando a gente vai desdobrar ele ano a ano. Tá? E aí, infelizmente, a gente tem, por exemplo, você pega o caso do Profit Factor, observe como a gente tem uma flutuação, né? Realmente, eu acho, francamente falando, achei bem grande, tá? Ano a ano. O Recovery Factor vai chegar a ser zero em 2012, indo a 3,95 em 2019, agora até outubro de 2019. Né? O Win Rate é um pouquinho mais estável, tá? E o Payoff, tá, assim, eu não vou dizer que tomaria um cartão vermelho, mas eu acho um cartão amarelo um pouquinho mais para verde, dá para a gente conceder. Né? O interessante é que a gente tem um número relativamente estável de trades, então o setup ele oferece uma boa massa de trades no ano para a gente poder
tá tomando as posições e manter o setup ativo. Uma coisa só que eu não mencionei no slide anterior, para avaliação do Ibovespa, eu usei a composição da carteira mais atualizada que a gente tem, outubro de 2019. Tá? Bom, o que dá para depreender principalmente quando a gente faz a tomada da performance do setup ano a ano, é que eu não diria que o setup passa a ser ruim por conta disso. É, de novo, particularmente falando, quando eu vejo uma distribuição muito heterogênea do resultado, a única coisa que ele está me dizendo é que não dá para esperar trabalhar com esse setup num único ano e ter o mesmo resultado de 10. É só isso. Então, para esse setup performar com base no resultado de 10 anos, eu vou realmente precisar trabalhar com esse setup ao longo de um período relativamente grande. 5 anos, talvez, 6, 4, 7 anos. Não dá para trabalhar 6 meses só com ele e achar que você vai atingir esses resultados. Até pelo contrário, tá? Pode ser que você trabalhe com ele 3 meses, volte aqui e fale para mim, não, Fabiano, você estava errado. A análise estatística, a performance do setup é muito melhor do que você está dizendo. Aí eu vou falar para você o seguinte, cara, você está me trazendo resultados de 3 meses. Né? A minha expectativa é que em 10 anos, né, a gente normalize, a gente acabe atingindo mais ou menos a mesma performance. Tá? Então é isso que eu estou esperando do setup. Então, para que eu possa atingir essas métricas aqui, eu preciso realmente trabalhar bastante tempo com ele. Para um setup de volatilidade, francamente falando, geralmente eu espero um win rate na casa de 65%, 70%, alguns casos 75%. Tá? O payoff é aceitável, próximo de 1, tá? 0,88, 0,90, próximo de 1. Talvez até um pouquinho maior, né? Mas eu esperava uma taxa de acerto um pouco maior, tá? Um pouquinho maior, e um payoff mais próximo de 1, tá? Não abaixo, eu não gosto do abaixo. Contar aqui abaixo significa que a gente tem uma média de perdas maior do que a média de ganhos, né? Obviamente, como o Profit Factor ele é maior que 1, a gente acaba tendo uma curva de equity, ela é ascendente num determinado período, mais uma vez, porque no período de 10 anos que nós tivemos aqui, nos últimos 5 anos, o setup performou muito bem. O setup performou muito bem. E eu vou mostrar mais à frente para vocês que esse setup ele sofre muito, muito, muito fora do período que o Storm usa o termo Golden Week, ou Golden Week, né? Eles chamam de Golden, o período de ser um período de ouro, meses entre outubro e abril, né? Antes de a gente chegar em maio, que é o famoso Sell in May and Go Away, né? Realmente o setup ele performa muito mal no meio do ano, tá? Quando a gente está no período tradicional aí, onde as bolsas tendem a ter um período de short mais forte. Mas eu não testei o modelo, talvez eu pudesse testar uma versão 2.0 dele, impedindo que o robô tomasse as posições entre maio e setembro, mais ou menos, maio e agosto, para evitar esse período pior. Não sei se melhoraria, tá? Aí eu deixo para vocês avaliarem, ou num outro momento eu trago uma versão 2.0 para vocês. O que eu tenho para dizer agora é o seguinte, é que realmente esses resultados foram obtidos, mas a gente teve anos onde eles foram muito melhores, principalmente nos últimos anos aqui foram muito melhores os resultados. Entre 2011 e 2014, 2015, os resultados foram muito pobres, tá? Infelizmente os resultados foram muito pobres. Bom, então vamos falar então agora sobre portfólio, tá? E por que eu usei portfólio. Do ponto de vista da metodologia que eu adoto, eu não só faço análise estatística do setup, mas eu gosto de me imaginar operando com ele, assumindo alguns papéis que eu vou escolher para poder distribuir meu capital, ou pelo menos para tomar os trades conforme eles vão sendo apresentados para mim a cada dia, né?
Como é primeiro, qual que é a expectativa que eu tenho em termos de simulação de portfólio? É tirar o melhor resultado? Não, não é. Não é. O que eu quero, do ponto de vista da simulação de um portfólio, é tentar chegar num resultado muito parecido com essas estatísticas. Tá? E aí, aqui, eu vou propor para vocês, uma abordagem diferente para a escolha dos papéis que vocês vão operar. Como a gente está falando aqui de trabalhar com um modelo operacional e a gente tem os resultados para ele, eu concordo no aspecto de que a gente gostaria de tentar tirar o melhor dele. E aí eu concordo com vocês numa proposta de ir ali e pegar os papéis que a gente sabe que são papéis que entregam bons resultados, com base naquele modelo operacional, são mais confiáveis, né? A gente fala assim, vai muito bem, né, com esse modelo operacional. Mas qual é o perigo disso? O perigo disso é a gente incorrer no que a gente chama de, eu pelo menos estou chamando aqui, de otimização extrema. O americano chama isso de curve fitting. Né? Quer dizer, você fazer um ajuste, né, uma otimização extrema do teu setup para tentar ali preencher cada espaço vazio que você tem na movimentação dos preços. Se eu voltar aqui para o Profit Chart, eu vou aqui apagar a Bollinger Band, né? Deixa eu aqui afastar a Vale, vamos aqui no caso da Suzano de novo. Então aqui tem um período aqui qualquer de Suzano, tá? Imagine que eu quisesse estabelecer uma média, usasse só meu sistema operacional fosse só uma média móvel para poder acompanhar os preços. Se eu entro com uma média móvel, aqui de 200 períodos, tá? E aí eu fosse, por exemplo, nesse caso aqui, se eu fosse, por exemplo, esperar um ponto de saída, vamos dizer que tivesse comprado desde aqui de baixo, né? E eu fosse esperar um sinal de saída, quer dizer, por exemplo, quando ela eventualmente virasse para baixo, tá difícil aqui, tá? Vocês observam que ela é relativamente lenta, né? Então, a gente tinha o preço aqui nessa faixa, aí ele caiu, né, quase 30%, ainda a média estava subindo ainda, aí ele foi, subiu de novo, voltou a cair, em algum momento aqui ela te deu saída. Então ela te deu saída aqui e você tinha tido a oportunidade de 150 dias antes ter saído quase 27% mais caro. Aí o que a pessoa que trabalha o modelo operacional gostaria de fazer? Eu gostaria que ela fosse um pouco mais ágil a média. Então ele chega e sai de 200 quando ele vai para 50. Então ela fica um pouco mais ágil, né? Ela já permite uma saída um pouco mais em cima, te garantindo alguns ganhos, mas ela começa a te dar alguns sinais falsos e assim por diante. Aí ele começa então a falar, não, mas eu quero um pouco mais perto, né? E ele vai lá para 10 períodos. Aí você vê que ela já começa a acompanhar um pouco melhor, mas de novo você começa a ter muitas entradas e saídas que são falsas, né? E aí o teu resultado do teu modelo operacional tende a ir se deteriorando, né? Então a pergunta que fica é qual seria a melhor média que eu poderia usar para Suzano no time frame diário que me desse os melhores resultados? Bom, a única forma que você teria de fazer isso era pegar realmente uma caneta e vir desenhando aqui o perfilzinho, né, dessa variação de preços, né, aqui sempre próximo do fechamento, né, e aí tentar achar uma fórmula matemática que conseguisse tirar exatamente o perfil dessa linha, né. Efetivamente isso não é possível. Bom, quem sabe um dia a gente possa ter um modelo computacional que consiga fazer exatamente isso, mas o fato é que é um grande dilema, né? Quanto mais a gente tentar se aproximar, maior vai ser a nossa taxa, não de acerto, mas de erro com relação ao modelo operacional. E por que isso? Porque talvez, como é nesse caso aqui, esse perfil funcione muito bem para carregar o preço até a máxima, ele não vai funcionar muito bem aqui quando a gente está num range. Tá? E aí você tem uma oscilação maior da média, ou esse período aqui. Então, o curve fitting, quer dizer, se eu olhasse só
esse período aqui, tá? Para poder fazer a otimização do meu sistema, eu vou estar desconsiderando essas amostras fora da amostra de análise. Isso aqui é o out sample, aqui eu teria o meu in sample. Então, se eu tivesse feito a análise aqui, um momentinho, só que a Peca quer sair mais uma vez. Vai lá, cachorro. Chega aqui, vai, que é expulsão. Isso. Maravilha. Deve estar chato o vídeo, eu acho que nem a Peca aguentou. Bom, mas então, o que a gente então tem aqui, seria se essa fosse aqui a minha amostra para fazer a avaliação estatística e otimizasse o meu modelo, muito bem. Eu teria um modelo perfeito aqui, com a média seguindo muito bem a faixa de preços, me levando praticamente de um bottom até um top, extraindo o máximo possível de rentabilidade da operação. Só que aí, se eu continuasse com esse perfil para operar aqui nesse período, ou nesse período onde a gente trabalhou ranges, provavelmente o resultado seria pobre, se não negativo. Tá? Então, isso vale, no meu ponto de vista, vale também quando você fica ali fazendo cherry picking. Desculpa usar muitos termos em inglês, mas aparece muito assim nos livros, tá? Quando você vai ali, não, mas eu quero operar essa ação aqui. Qual que é a probabilidade que você está incorrendo aqui? Você está incorrendo na probabilidade de daqui 4 meses, 6 meses, 1 ano, o papel descolar do teu modelo. Tá? E aí você não vai entender por quê. E provavelmente é por isso. É porque nesse momento que você está trabalhando com papel, pode até ter um período de 2 anos, não tem problema nenhum. O papel está indo bem com o modelo, mas daqui a pouco ele deteriora, ele se descola. Tá? Então você vai precisar reajustar as premissas do modelo para poder adaptar para o papel. No meu caso, eu estou tentando oferecer para vocês uma metodologia que vá em direção à média da performance, e não aos extremos, os outliers, seja o pior da performance como o melhor da performance. O que eu quero entregar para vocês aqui é previsibilidade. Tá? Bom, quais foram os resultados que eu obtive então com a simulação do portfólio? E um passo só intermediário, como é que eu montei o portfólio? Bom, a metodologia para se montar o portfólio que eu utilizei, ela passa, em primeiro lugar, por excluir da base do Ibovespa os 65, 72 ativos que tem hoje na composição da carteira, tá? Daqueles papéis que ofereceram menos de 50 trades na amostragem de 10 anos. Em segundo lugar, eu peguei cada um dos papéis, anotei o payoff ratio, tá, de 10 anos, e construí uma curva normal. Tá? Aqui embaixo eu tenho o payoff ratio, tá? E construí uma curva normal. E eu, então, adotei visualmente para mim um ponto mais próximo da média. A gente deve estar aqui dentro de um desvio padrão para a esquerda e para a direita, que eu ia trabalhar com papéis que oferecessem um payoff ratio entre 0,7 e 1,1. Tá? Para este indicador, que é o meu indicador preferido, e aprendi dessa forma com o Alexandre Volvax, tá? O Stormer. Tá? A partir daí, adotando este critério, quer dizer, um número maior de 53 e um payoff ratio entre 0,7 e 1,1, eu tomei 10 papéis aleatoriamente. Juro por Deus, aleatoriamente. Podia ser qualquer um. Tá? Na base, desde que dentro da base de Ibovespa, para a minha metodologia. Tá? Então, nesse caso veio o YouTube, Gol, JBSS, que é lá dos Joesley, Lamy 4, CSNA, SAMI. Bom, vocês conhecem todos esses papéis aqui. Papéis, alguns são, inclusive são blue chips. Né? E aí eu executei então a simulação do portfólio. Eu vou lá no Wealth Lab, aqui só para vocês terem conhecimento, eu tenho uma base aqui chamada de portfólio, então aqui os papéis. Eu executo então a simulação do portfólio dentro de uma metodologia bet it all, né? O sistema tem liberdade para escolher qualquer papel havendo capital disponível, e havendo capital ele emprega todo o capital naquele papel. Tá? Ele não distribui o capital, tá? Ele põe 100% capital em cada trade. E quais foram os resultados que eu obtive? O que eu queria, tirar de resultado da simulação? A primeira pergunta que eu queria responder é: será que eu consigo simular um portfólio
em chegar em resultados parecidos, né, com a avaliação estatística, quer dizer, onde eu fui lá e apliquei todos os trades possíveis em todos os papéis ao longo de 10 anos, esses foram os resultados que eu obtive. O payoff, olha, o payoff e o profit factor ficaram realmente muito parecidos, tá? Agora, o recovery factor não, tá? Qual que é a resposta, ou pelo menos qual que é a intuição que eu tenho para te ter um recovery factor tão diferente, tá? Provavelmente, quando eu excluir os outliers, quer dizer, os casos que performam muito mal e os casos que performam muito bem, eu tirei da cesta os papéis que, nos ganhos muito grandes, ajudavam a gente a manter um recovery factor ótimo, né? De 4,66, que, como eu falei para vocês, está atrelado ao profit factor. Então, aqui, ó, nessa faixa que não entrou na minha amostra, devem ter papéis aqui que na avaliação estatística de 10 anos, devem ter entregue bons ganhos para ajudar na recuperação do drawdown. Tá? Só que o ponto é o seguinte, gente. O ponto é que, muitas vezes, não dá para trabalhar só com o Neymar. Porque o Neymar vai estar jogado no chão estribuchando, porque o Neymar vai estar envolvido com a Nájila, porque o Neymar vai estar numa festa em Ibiza, porque ele vai estar querendo sair do PSG. Então, assim, não dá para contar sempre com o craque. Né? E eu estou chamando de craque aqui só coisa santista, tá bom? Respeito que não acho ele um craque. Para falar a verdade, não dá nem mais para chamar de craque, porque o cara faz tanta cagada fora de campo que... Mas, assim, eu prefiro trabalhar do ponto de vista de execução de um modelo operacional em trading. Eu gosto de ter, não é assertividade a palavra correta, eu gosto de ter uma espécie de uma certeza a respeito dos resultados que eu já conheço de antemão. Tá? Eu gosto muito mais de uma curva suave e crescente do que um super resultado, aí cai, aí sobe de novo. Tá? Eu acho que um bom modelo operacional tem que te dar uma curva suave, né, de crescimento. Tá? Inclusive dentro da sua expectativa. Que você pudesse ter medido ela em laboratório e aplicado na prática exatamente dessa forma. Porque eu sou engenheiro e trabalhava com grandes obras de infraestrutura, e quando a gente fazia um planejamento, a gente queria entregar dentro do planejamento. Ainda que pressionasse a gente para entregar melhor do que o planejamento, e eu sei que a gente quer sempre ser mais rápido do que a gente previu, mas executar, seja uma obra ou um trading dentro do planejamento, significa que você adotou, inclusive, uma execução correta. Você fez o gerenciamento de risco correto, definiu a mão correta, tinha o stop correto, carregou o trade até o alvo, definiu o alvo corretamente. Né? Um trader que vira para mim, no mesmo dia falar que arrebentou de resultado, porque também entrou com uma mão 4 vezes maior, cara, na boa, eu não sei nem para almoçar com o cara. Eu não quero nem ouvir o que esse cara tem para me dizer. Tá? Não quero nem ouvir. Tá? Porque o que o cara fez na prática? O cara pegou e tomou para ele 4 vezes o risco que ele poderia assumir. Então ele apostou com um risco de ruína da conta dele enorme. Ruína. Ele não tem mais ficha para jogar. Tá? Então, na minha humilde opinião, se eu pudesse compartilhar isso com vocês, um bom trader ele é absolutamente previsível. Absolutamente previsível. Tá? Bom, então, observem aqui, só voltando aqui no quadrinho azul, observem um ponto interessante, né? Como o recovery factor ele é ruim, tá? A gente chegou a ter um máximo de drawdown de quase 80% da carteira. Então, para os indivíduos de pouca fé, talvez fosse o suficiente para desligar o modelo operacional e partir para outro. Mas até outro dia eu estava vendo um vídeo do Storm e ele mostrou lá o IFR2, o gráfico da curva de equity dele, e pela crença que ele mantém no sistema, talvez já por usar há muitos anos, ele foi capaz de se sustentar num drawdown pesado que ele teve na carteira dele, e hoje está saindo, agora está caminhando para o final do ano com um excelente ganho.
Mas aqui aconteceu a mesma coisa, na simulação do portfólio. Tá? A gente chegou a perder 80% de todo o equity. Tá? Então, observem aqui como é que a gente vem, né? A gente vem aqui com perdas e se mantém com o equity. Ali chega um ponto que a gente está quase zerado, né? E aí ele volta crescendo. E aí os outliers, né? Aqui a gente tem os outliers ferrando a gente, né? A turma que performa mal, e aí entra a turma que performa bem, e quando o mercado encaixa melhor, né? O perfil dele para o setup, aí a gente arrebenta de ganhar dinheiro. Então aqui muitas vezes tem um monte de gente falando que o setup é ótimo, desculpa, tá? E aqui a gente tem um monte de gente falando que o setup é uma merda. Tá? Para falar a verdade, no cômputo geral não é legal, tá? O que você quer na verdade é uma curva mais suave de crescimento. Você não quer isso aqui, tá? Isso aqui a gente não quer. O que não significa que o sistema, isso não diz que o sistema é ruim. O ponto só aqui é que o sistema, nesse portfólio, pelos papéis que eu escolhi, dentro do período que foi avaliado, ele trouxe esse resultado. Tá? E eu acho que a amostra é significativa. Bom, isso aqui é basicamente um zoom do drawdown. Vocês observam aqui que o máximo que a gente teve foi de 80% de perda na carteira inteira. Né? Ficou aqui compreendido entre 2011, talvez até 2016, depois foi uma grande recuperação até 2019. Mas sim, o sistema ofereceu, o recovery factor dele é ruim. E eu acho que talvez esteja realmente relacionado àquele meio do ano onde a gente tende a ter períodos mais fortes de baixa. O sistema, acho que ele não se comporta bem em momentos muito fortes de baixa. Tá? Gaps de baixa no dia, coisas assim, eu acho que realmente deterioram muito rapidamente o sistema. Eu cheguei a fazer uma avaliação considerando um stop, mas não melhora, tá? Não melhora. Acaba piorando o ganho, para quando a operação está indo para o gain. Então é melhor tomar isso como pelo menos a foto que eu tenho para mostrar para vocês. Né? Bom, o sistema ele tem uma razoável. Eu montei meu portfólio com 10 papéis e a gente tem dos 10 papéis, 6 deles praticamente entregando todo o resultado. O que eu achei que é uma distribuição de ganhos de regular para bom. Tá? Não é ótimo, eu queria um pouquinho mais melhor distribuída. Tem o Bradesco e BR Foods aqui e Tube com praticamente 60% do resultado, e aí o resultado dos outros papéis vai caindo muito rapidamente, mas pelo menos eu tenho 6 papéis participando no resultado, da simulação do portfólio. Sistemas que você monta uma cesta e ele traz 2 papéis entregando 50%, você tem que repensar. Tem que repensar pelo menos a composição do portfólio, porque você realmente está dependendo só de 2 jogadores, e aí não dá para entrar em campo um time de 11 depende só de 2. Né? Aqui a gente tem o ecocardiograma aqui da taxa de acerto, e aqui embaixo o Profit Factor. Mais uma vez, né? A taxa de acerto, o interessante dela, assim, a gente tinha aqui essa média de 60%, mais ou menos lá na avaliação estatística, e o Profit Factor perto de 2. Observe de novo, né? Olha aqui como o Profit Factor no final do período de avaliação ele melhora muito. Né? E é por isso que a gente sai do drawdown, né? E aí se recupera o equity. Né? A taxa de acerto ela não consegue se manter neutra, próximo de 60%. Ela oscila um pouco, né? Ela fica oscilando aqui. Né? Eu queria ver ela, talvez, podia ter períodos um pouquinho abaixo aqui, mas eu queria ver ela um pouco mais próximo de 60%, então podia trabalhar aqui, depois aqui um pouquinho embaixo, depois aqui um pouquinho em cima, mas não fazendo esses swings aqui, tá? Eu não gosto muito. De qualquer forma, na média ela entrega, você vê que na média puxa um pouco mais para os 60, tá? E o Profit Factor, a gente tem aqui, às vezes, ele passa muito tempo aqui embaixo de 2, né, bastante tempo, e aí tem um momento próximo de 2000 e já partindo para 2019, onde ele fica super alto. Tá? Então tem esse pico aqui de 8, que a gente deve ter dado em 1 ou 2 trades aqui, que a gente deve ter arrebentado com gap de alta num dia muito forte.
Tá? Então é um sistema meio neurótico, tá? Ele é um pouco neurótico. Eu acho ele super elegante. Acho ele super legal. Acho muito legal o sistema. Tá? Quer dizer, ele te oferece uma possibilidade de gain quando a faca está caindo. Mas ele exige de você fidelidade, você precisa ficar bastante tempo com ele, né? Ah, e entender que vai ter um momento em que ele não vai estar entregando o resultado, você precisa continuar tomando para ele poder realmente, quando encaixar, aí ele arrebentar. Eu achei uma pena só, mas é porque não, talvez eu tenha que entregar mais tempo ainda, mas aí eu voltar e entender como é que estava o perfil, talvez do Ibovespa aqui e o perfil aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso para você rapidamente aqui. Vamos ver se dá para tirar alguma conclusão, tá? Não prometo, tá, gente? Não prometo. Vamos ver aqui se a gente consegue olhar. É. Olha, o nosso período aqui de avaliação está aqui, tá? Mais ou menos aqui, ó. Tá aqui. Pode ser, tá? Pode ser. A gente tem um grande período de baixa e depois um grande período de alta. Pode ser. Pode ser. Talvez um Ibov em baixa, né, prejudique os resultados do setup. Aqui eu estou concluindo, pensando em voz alta com vocês aqui, tá? E aqui a gente tem de 2000 até um período de alta. Pode ser. Poderia ser um filtro, eventualmente, para o setup. Eu vou testar de novo, tá? Num outro momento. Pode ser que a gente melhore bastante o resultado. Não sei dizer, tá? Não sei se os papéis que estavam no meu portfólio estavam exatamente seguindo esse perfil aqui do Ibovespa nesses anos, mas parece fazer algum sentido. Parece fazer algum sentido. A gente tem um Ibov muito ruim entre 2010 e 2015, um Ibov muito bom de 2016 até 2019. Né? E aí quando a gente olha, volta lá na curva de equity, né? A gente tem um pouco dessa característica e uma retomada de alta. Né? Desculpa, gente. Tá, pode ser. Tá bom? Olha aqui, essa aqui é a simulação dos resultados mês a mês. Então é a média dos meses do ano, né, ao longo de 10 anos. E aí, como eu falei para vocês, aparece aqui o Sell in May and Go Away, onde o sistema performa muito, muito mal aqui entre o segundo e o terceiro trimestre, tá? Entre maio e agosto, eu acho que esse aí é o ideal desligar o setup, mas estatisticamente ficaria muito prejudicado os resultados. Mas ele dá um alerta aqui para a gente esperar maus resultados no meio do ano. E aí os meses de ouro, como o Stormer fala, o sistema vai muito bem, fora o caso aqui de janeiro. Tá? Janeiro, na média, ele performou mal. Tá? E aí, por fim, eu trago para vocês esse indicador novo, que é o E-Ratio, essa capacidade de propulsão. Observe então o seguinte, o que o sistema está falando para mim? Tá? Quanto maior aqui eu tenho o tempo passando, então a barra número 1, barra número 2, barra número 3, né? Dentro do trade já, né? Você está com a posição tomada. E aqui, basicamente, eu tenho... como é que o E-Ratio ele é calculado? Tá? Para cada trade que o sistema executa, se eu fui para o gain, ele mede o quanto eu naveguei na zona de loss antes de ele ir para o gain. E quando eu vou para o loss, ele mede o quanto eu naveguei na zona de gain antes de ir para o loss. Tá? Quando a gente faz otimização de modelos operacionais, você larga primeiro com um alvo, você tem o teu primeiro alvo, o teu primeiro stop. Mas conforme a estatística vai andando, esse movimento favorável antes do loss ou o movimento desfavorável antes de ir para o gain, ele pode te ajudar a ajustar melhor a posição média do teu stop e a posição média do teu alvo. Tá? Eu nunca trabalhei dessa forma, mas é uma abordagem possível. Se você trabalha com o stop melhor ajustado, ele vai ajudar na tua taxa de acerto. Ele vai afetar a tua taxa de acerto. Se você trabalha com o teu alvo ajustado, ele vai acabar afetando um pouco o teu payoff. Tá?
é um trade-off, tá? É um monte de offs nessa vida, mas é um trade-off, tá? Então, é uma escolha que você tem que fazer, tá? É, a gente que participa da LS, que acompanha o Stormer, geralmente trabalha com alvos muito claros. O famoso 161% do risco, né? A projeção de 1,168 1,618 do risco, ou então 2 vezes o risco, né? Geralmente o risco é um único candle, né? Do trade que a gente está tomando, tá? E a gente trabalha então com esses stops e alvos mais ou menos padronizados. Mas nada te impede, se você quiser, de eventualmente tirar uma medição desses movimentos a favor ou contra antes do resultado do trade, para entender na média como é que está se comportando, o que seria talvez um stop melhor ajustado e um alvo melhor ajustado do teu modelo operacional. Tá? Bom, gente, acho que demorou um monte, né, para falar sobre essa avaliação estatística que eu fiz. A minha conclusão, eu acho um sistema legal, eu acho que é um sistema que tem capacidade de entregar rentabilidade, não te leva para a ruína, apesar que nessa simulação aqui, como vocês observaram, a gente ficou muito próximo de quebrar. Acho que há possibilidades da gente talvez ter versões melhoradas do setup, precisaria estudar da forma como está. E eu olhando agora com vocês aqui, conforme eu estava fazendo esse vídeo, eu acho que eu vou trazer uma versão 2.0 considerando só um período de alta para o Ibov, e aí talvez ter um filtro, talvez uma média de longo prazo para o Ibov, como um sinal de autorização para o setup poder funcionar ou não, tirando a gente daquela zona perigosa de drawdown, dado que o sistema não oferece um recovery factor muito bom. Tá? Se o sistema tivesse um bom recovery factor, mas essa capacidade dele quando ganha bastante, então ele traz sempre bastante caixa para o equity, eu acho que eu não me preocuparia tanto com o drawdown. Mas como ele é um pouquinho mais magrinho, o recovery factor, eu acho que a gente precisa talvez ter um filtro extra. Eu vou testar, vou ver se muda algum resultado, mas por enquanto o que a gente tem é isso, tá? Do que a gente observou então, ele é um sistema de volatilidade, ele tem performance, eu diria que é de regular para boa, considerando o sistema de volatilidade, né? Eu gosto do sistema, eu acho que dependendo, assim, eu vou procurar tomar trades nesse papel, não nesse papel, em alguns papéis, com base nesse sistema, porque eu achei ele muito inteligente, né? Mas, mais uma vez, eu recomendo que vocês façam os seus próprios estudos. Se quiser, podem entrar em contato comigo para a gente poder, talvez, fazer uma simulação diferente. Eu posso testar para vocês se vocês quiserem uma condição diferente também. Estou fazendo aqui a minha lição de casa, tentando compartilhar um pouquinho com vocês, uma avaliação bem aprofundada desse setup. Espero que tenha ajudado, tá bom? Turma, por favor, façam seus investimentos com responsabilidade, façam seus investimentos com disciplina, não tomem tudo que eu disse como verdade. Assim como o próprio Stormer sempre fala, façam seus próprios testes, cheguem às suas próprias conclusões. Nada do que eu falei aqui é um call. Eu não estou indicando para vocês nenhum portfólio, tá? Isso aqui tudo são estudos estatísticos que eu fiz olhando o passado. O passado não é garantia de rentabilidade futura, tá bom? Mas contem sempre comigo para poder ajudá-los, e eu vou sempre também contar com vocês para vocês me ajudarem também. Afinal de contas, eu também tenho um monte de conta para pagar, tá bom, turma? Bom, já é noite lá fora já, para falar a verdade já está todo mundo dormindo, inclusive minha cachorra também, graças a Deus, resolveu sair da varanda e não voltar mais. Prazer falar com vocês, eu vejo vocês ali na plataforma da LS, de vez em quando eu estou por lá também, tá? Bons trades, sejam disciplinados, cuidem do gerenciamento de risco, tá? O trade começa por aí, fiquem com Deus e cuidem das suas famílias, tá bom? Um abraço para vocês todos, eu volto a falar com vocês em breve com outras simulações e outros vídeos também, tá bom, turma?
Um abraço para vocês. Tchau, tchau.